Agora, nessa terceira mensagem que o profeta Ageu está trazendo ao povo, Deus está fazendo um novo chamado. O primeiro chamado, um chamado à reflexão, uma confrontação à situação que eles estavam vivendo, de terem se esquecido, se acomodado 16 anos na reconstrução do templo. Depois, um chamado ao trabalho de Deus. Agora eles foram encorajados, mediante a obediência à palavra de Deus, foram encorajados, diante também da restauração da presença de Deus no meio deles, eles voltaram então ao trabalho. Mesmo diante de alguns desafios, eles ainda se mantiveram firmes, porque a glória de Deus era a motivação deles, a palavra de Deus ministrada a eles e a presença do Senhor era a fonte de todo encorajamento que eles precisavam. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos um novo chamado. Que chamado é esse? Deus está fazendo um chamado à santidade. Um chamado à santidade. Por que o templo havia parado a construção por 16 anos? Por que aqueles judeus haviam parado? O texto vai dizer que eles deram algumas desculpas, né? Eles disseram, lá no verso 2, ele diz: assim o Senhor diz dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Havia muita oposição dos samaritanos, havia um decreto do rei Artaxerxes, né? Haviam diversas situações em que eles usavam como uma desculpa para dizer que não dava, não era possível naquele momento eles estarem trabalhando na reconstrução do templo. Mas a realidade, queridos, é que muitas das vezes nós damos desculpas para aquilo que Deus nos chama a fazer, ou damos desculpas para não fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, para esconder ou maquiar uma realidade que está presente na nossa vida, que se chama pecado. Muitas pessoas realmente, elas não correspondem ao chamado de Deus e vivem dando desculpas do porquê não estão obedecendo a palavra de Deus, simplesmente porque deram lugar ao pecado em suas vidas. As pessoas dão vários outros nomes para isso. Tentam esconder através de muitas outras justificativas. Mas a realidade, no frigir dos ovos, né, é que tudo isso se resume a uma palavra só: pecado. A desobediência, a omissão, a negligência, a preguiça, né? A ceder à tentação, à influência desse mundo, tudo isso é pecado, certo? E essa é uma questão muito importante, por quê? Porque o profeta Ageu, usado por Deus naquele momento, sabia que aquela reconstrução do templo era algo muito importante. Simbolizava a reconstrução ou a restauração da presença de Deus de maneira física, de maneira concreta no meio do povo. Era um grande marco importante nesse processo de retorno para Jerusalém e de arrependimento do pecado da idolatria que eles haviam cometido, que havia levado eles para o cativeiro durante 70 anos. Então essa reconstrução do templo era um grande marco, era um divisor de águas nessa história toda, certo? Só que Deus sabia que eles não poderiam continuar nessa reconstrução do templo se o real problema e o mais importante problema deles não fosse resolvido, que era aqui dentro, do coração. Por isso ele vai dizer que, embora essa reconstrução do templo, né, e os serviços que eles pudessem oferecer ali na casa do Senhor, né, os sacrifícios no altar, tudo aquilo ali estaria maculado, manchado, contaminado pelo pecado que eles abrigavam aqui dentro. Então, não adianta a pessoa achar que ela vai poder continuar trabalhando, servindo ao Senhor, oferecendo o culto dele a Deus, como no caso do Antigo Testamento, os sacrifícios lá no altar, né, como sacerdotes, acreditando que ele possa fazer todos esses rituais religiosos, mas ainda abrigando em seu coração uma questão ainda não resolvida, né, o pecado sendo abrigado no coração deles, né. Então, agora nessa terceira mensagem, Deus faz um chamado à santidade. Deus chama esse povo para voltar-se para Ele, para resolver essa questão interna em seus corações. Deus espera que nós valorizemos muito mais uma vida de santidade na presença dEle, mais do que qualquer ato
religioso. Deus valoriza muito mais a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa vida com Ele, mais do que os nossos serviços. Não foi isso que nós vimos lá em 1 Samuel 15, 22? Né? Que Deus, Ele mais vale o quê? A obediência do que os sacrifícios. Né? Porventura tem mais valia, né, a gordura de carneiros, o holocausto, do que se obedeça a Deus? Né? Então, mais vale obedecer do que sacrificar. É isso que nós vimos. Então, Deus, Ele valoriza muito mais o nosso coração, a nossa vida com Ele, do que a nossa religiosidade. Né? Embora o povo estivesse oferecendo rituais, sem obediência, sem santidade, sem sinceridade, né, naquilo que está sendo feito, tudo que ele pudesse oferecer ali, já partia do princípio que estava maculado, contaminado pelo pecado. Né? Então, sem obediência, sem santidade, de nada vale o nosso culto. E tudo que nós colocarmos em nossa mão, tudo passará a ficar contaminado, imundo. Sem vida com Deus, nosso ritual, né, o nosso culto, nossos sacrifícios, né, como pegando aqui a referência do Antigo Testamento, né, o nosso culto será algo vazio, algo sem sentido algum. Vamos ver quais as lições que o profeta Ageu ele traz para nós aqui. São duas lições, né, que ele traz muito importante aqui para nós nesse texto. O texto do verso 10 a 19 ele está dividido em duas partes apenas. Verso 10 a 14, uma parábola intrigante. Ageu ele usa uma parábola aqui, intrigante, para fazer esse chamado ao povo quanto à santidade. E do verso 15 a 19, uma admoestação solene que o profeta faz. Primeiro, vamos para a parábola intrigante, verso 10 a 14. O Senhor Deus pede que o profeta Ageu ele faça uma consulta aos líderes religiosos, né, os sacerdotes ali. Que consulta é essa que ele pede que seja feita? Veja só o verso 10 e 11. Ele diz assim: no 24º dia do 9º ano, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. E aí, que pergunta foi essa que ele fez? Primeiro, se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho ou azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Ok, então essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Em seguida, verso 13, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois de tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Qual foi a resposta? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Que tipo de consulta é essa que está sendo feita aqui? Né? Deus, através do profeta Ageu ali, estava trazendo a efeito de comparação de algo que já era familiar do ritual que eles praticavam ali. O que estava acontecendo, irmãos? Ainda quando o templo estava no processo da reconstrução e ele não havia sido concluído ainda, já havia ali as bases do altar e o próprio altar em si já postos desde o início. Desde antes da primeira parada, né, há 16 anos atrás, eles já haviam lançado os alicerces, já haviam colocado o altar e começado a erguer as paredes. Então, nesse processo em que eles estavam retomando a reconstrução, os sacrifícios, o culto ao Senhor, os rituais judaicos daquela época, né, da lei cerimonial, exigia deles aquilo ali, já estavam acontecendo, mesmo que o templo não tivesse sido concluído. E diante daquilo que eles estavam fazendo ali, o Senhor Deus, sabendo e conhecendo profundamente o coração deles e o pecado que havia no coração deles, ele traz o profeta Ageu para essa confrontação, para esse chamado à santidade. E aí ele usa essa parábola.
usando a efeito de comparação os próprios rituais e sacrifícios, o culto judaico que eles já viviam ali praticando, né? A primeira pergunta, a primeira consulta que ele faz no verso 12. Veja aí novamente. No verso 12 ele diz assim: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes. O que é isso? Havia um costume ali que o sacerdote, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, todo o seu aparato, ele era sagrado, era santificado. Ou seja, estava livre das imundícias, das contaminações, né? Então, o traje do sacerdote era santo, né? O cordeiro que era separado ali e trazido para o sacrifício, o ato dele separar o cordeiro do rebanho e consagrá-lo ali para o sacrifício, tornava aquela carne ali santificada, né? Para o uso do sacrifício, para o uso exclusivo do sacrifício, né? E depois, quando o sacrifício ele terminava, concluía, era autorizado ao sacerdote que a carne que restasse sobre o altar ali, ele podia pegar a base da sua roupa sacerdotal e embrulhar aquela carne na base, na orla da sua veste. Ele embrulhava aquela carne e podia levar para casa para se alimentar com a sua família, né? Então, era muito comum e era permitido isso, que o sacerdote, ele tinha o seu traje santo, né? E a carne também santificada, ele pegava aquela carne, embrulhava com a orla da sua veste e levava para casa para comer, né? Aí a pergunta que Ageu ele faz aos sacerdotes: se ele chegar na casa dele lá, com aquela carne santificada, com aquela veste santificada, e tocar num pão, ou num cozido, ou num vinho, essas coisas passarão a ficar santificadas, né? Aí o sacerdote disse: não, não vai ficar, né? Essa foi a primeira pergunta que ele fez. O que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que algo santo não santifica algo que está sujo ou contaminado, certo? Esse é o princípio. Algo que é purificado, que é santificado, não tem a capacidade de purificar ou santificar algo que está contaminado. Ou seja, santidade não é algo que se passa para o outro. Em outras palavras, nós não passamos santidade por osmose, né? Nós não há transferência de santidade, certo? Aqui nesse é o princípio, né, que Ageu está trabalhando. Só que existe o outro lado da moeda, que vai para a segunda pergunta que ele faz, né? Olha só o versículo 13. Em seguida ele perguntou: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver. Havia uma lei cerimonial que se o judeu ele tocasse num cadáver, numa pessoa morta, ele ficava automaticamente contaminado. Ele precisava, durante 7 dias, mergulhar num rio de água corrente para poder se purificar daquela contaminação, de ter tocado num cadáver. Era a lei daquela época, né? E aí ele pergunta: uma pessoa que ficou impura por ter tocado num cadáver, depois de tocar em alguma dessas coisas, ela também ficará impura? Eles responderam: sim, ficará impura. Ou seja, o princípio aqui, algo que é impuro, ele contamina tudo o que é santo. Ele contamina tudo o que é santo, certo? Então, meus queridos, Ageu ele traz para nós um princípio muito importante, que a questão da santidade é uma responsabilidade pessoal, individual e intransferível. Todos nós, individualmente, tomamos uma decisão de responder à palavra de Deus em um ato de obediência e de santificação perante Ele. Mas eu não tenho como, por exemplo, santificar o meu filho ou a minha esposa, ou santificar, né, um irmão como um ato de transferência, né? Tocar no irmão e ele vai se tornar santo, né? E aí muitos irmãos vão pensar assim: peraí, mas Paulo fala lá que a esposa santifica o marido, lá em 1 Coríntios, né? É sobre isso que Paulo está falando? Né? Não, Paulo ele fala a respeito do quê? Do testemunho, né?
do comportamento cristão fidedigno, né, que é capaz de influenciar. Ou seja, através do comportamento da mulher, da esposa, ele consegue mostrar Cristo através da sua vida ao seu esposo. E diante do seu testemunho, do seu comportamento, conduzir o seu esposo a uma conversão, a ter uma experiência com Cristo. O que é totalmente diferente daquilo que Ageu está falando aqui. Ageu está falando que quando você tem um cristão que se compromete a viver uma vida santa com Deus, e ele, por um ato de negligência, né, assume um relacionamento íntimo com o mundo, com o pecado, o que vai acontecer? Ele vai se sujar, ele vai se contaminar. Né? Não é assim que nós aprendemos? Não são as más conversações que corrompem os bons costumes? Não é assim? Né? Então, isso aqui é algo muito importante, queridos. O pecado de Adão contaminou quem? Todo mundo, toda a raça humana, certo? Mas minha decisão de andar em santidade com Deus não torna os meus filhos também santos. Sim. Exatamente. Essa é uma boa ilustração, né? Ou seja, doença todo mundo pode passar, né? Mas saúde ninguém passa. A gente só passa doença. Exatamente. Né? A gente não consegue, eu não vou andar com fulano que é saudável para poder ficar mais saudável, porque eu estou andando com ele. Né? Né? Ou então, eu estou gordinho assim, eu vou andar com uma pessoa que está fitness, né? Para poder ficar fitness igual ele também, porque passa por osmose. Né? É assim que funciona? Não é, irmãos. Né? Então, isso aqui é um princípio muito importante que Ageu está ensinando, né, para aquele povo. Né? Por quê? Veja só o verso 14. Olha o que ele diz. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É exatamente isso que acontece com esse povo e com esta nação. Tudo que eles fazem e tudo que eles me oferecem é o quê? Imundo. Ageu está dizendo, né, transmitindo ali a mensagem de Deus ao povo, que aquele templo que eles estavam reconstruindo, aqueles sacrifícios que eles estavam oferecendo, por causa do pecado que eles abrigavam no coração deles, aquele templo era como um cadáver no meio de Jerusalém. E tudo que eles faziam, qualquer pessoa que viesse de qualquer lugar para fazer algum culto ou sacrifício naquele lugar, já chegava ali já contaminado. Né? Enquanto eles não resolvessem a questão do pecado que eles abrigavam neles, todo culto, todo sacrifício era contaminado, era impuro. Né? Então, queridos, isso é um princípio muito profundo, que fala ainda aos nossos dias. Né? Porque, às vezes, as pessoas acham que pelo fato, eu nasci cristão, nasci num lar cristão, meu avô é batista, meu pai é batista, eu sou batista, meus filhos vão ser batistas, eu estou regularmente na igreja fazendo, né, tudo que me pedem para fazer, eu entrego o meu dízimo, eu sirvo nos departamentos, nas organizações, faço tudo que me é exigido. Agora, a palavra de Deus está dizendo, se você abriga o pecado, se você não é alguém que vive em santidade na presença de Deus, se você não obedece à palavra de Deus e é fiel a Ele, tudo que você está fazendo é contaminado, é sujo, é imundo. E Deus não vai aceitar absolutamente nada. Tudo é vazio, tudo é sujo, imundo. Faz algum sentido para você? Essa era a mensagem. O povo estava sendo confrontado a dizer, olha, tudo bem, vocês foram chamados à reflexão porque abandonaram a reconstrução do templo, foram cuidar de suas casas requintadas, né? Vocês decidiram então trocar, inverter o negócio, voltar para a reconstrução do templo, obedecer à palavra de Deus, isso é maravilhoso, certo? Só que existe uma questão ainda interna no coração de vocês que precisa ser resolvido. Antes de continuar essa reconstrução, antes de finalizar o templo, antes de vocês continuarem trazendo sacrifícios e fazendo culto aqui, é importante que aqui dentro seja resolvido o problema de vocês. Né?
Não adianta só tomar uma decisão. É como chegar para uma pessoa e falar assim, moço, você está passando... Olha eu falando moço, o moço de modo claro. Você falar para a pessoa e dizer assim, olha, você está passando por esses problemas, essas dificuldades aí, o que você precisa, na verdade, é ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Aí a pessoa se convence, né, de falar assim, não, realmente, eu estou precisando de ir para a igreja mesmo. Eu vou para a igreja. Eu encontrei esses dias, essa semana, conversando com um jovem, falando assim, rapaz, eu ia naquela igreja sua lá, desde pequenininho, né, conversando com esse jovem, desde molequinho meu avô me levava para a igreja, depois eu parei de ir, fui para o mundão aí, e eu estou precisando de voltar para a igreja. Mas a cabeça da pessoa, né, de falar, eu preciso voltar para a igreja, não é o mesmo que voltar para Deus, né? Voltar para a igreja é voltar a frequentar os cultos, assistir o culto, ouvir a palavra, cantar os louvores, né? Participar das programações dos jovens, né? É a cabeça, o ritual, né? Como se isso fosse algo de valor. E de fato tem valor, desde que parta de um coração santo, de um coração obediente, de um coração que tenha sido transformado e purificado pelo poder do Senhor, né? Agora, adianta a pessoa ainda continuar abrigando o pecado no coração dele e ele voltar para a igreja? Né? Adianta a pessoa voltar a frequentar os cultos e fazer um monte de cumprir com um monte de exigências que é passado a ele. Muitas dessas exigências nem são passadas a ele, ele se convenceu de que ele tem que fazer isso, né? Para poder, talvez, quem sabe, comprar algum favor de Deus nesse sentido, né? Nada disso tem valor se o coração dele não tiver sido transformado, né? Então veja só o que Deus realmente fez diante dessa situação. O povo estava fazendo exatamente aquilo que foi trazido à consciência deles nessa parábola intrigante, né? Todos os sacrifícios, todo o culto deles estavam contaminados, como terem tocado um cadáver, eles estavam impuros. Então tudo que eles tocavam e faziam na casa de Deus lá nos sacrifícios já chegava contaminado, já chegava sujo, né? E aí a partir do verso 15 ao verso 19, nós vamos encontrar aqui uma admoestação solene, em que é feito a eles. Veja só, verso 15. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, o que vocês devem fazer? Reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Olha só a admoestação que ele faz. Deus, ele traz a consciência do povo, um voto, um compromisso que eles haviam feito lá atrás. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, verso 1 a 6. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 6. Esdras 1. Vamos ler do 4 a 6, para ser mais objetivo. Diz assim, olha, Esdras capítulo 1, verso 4 a 6. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias, para onde? Para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias, aqui é um decreto que Ciro havia feito, né, para que eles pudessem voltar do cativeiro para Jerusalém, eles deveriam ter como prioridade, né, a reconstrução do templo, ok? Então aqui eu estou lendo o final do decreto já, o decreto começa no verso 2. Então o final do decreto ele já enfatiza, né, que toda prata, todo ouro, todos os bens, animais, ofertas voluntárias seriam dedicadas exclusivamente para o templo, prioritariamente para o templo em Jerusalém. Versos 5 e 6 diz, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, o que eles fizeram? Dispuseram-se a ir para Jerusalém e a fazer o quê? A construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo os utensílios de prata e ouro, bem como animais
e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Então veja que eles já saíram de lá com o compromisso feito de chegar em Jerusalém com todas aquelas ofertas voluntárias, com prata, ouro, animais, utensílios, tudo aquilo ali. O propósito, a prioridade, o compromisso deles era chegar lá e trabalhar na reconstrução do templo, né? Só que eles chegaram lá e diante dos desafios, dos obstáculos que eles logo encontraram no caminho, eles pararam e assim se acomodaram durante 16 anos. E diante dessa admoestação que o Senhor Deus fez, né, Deus disse: olha, vocês cometeram um pecado grave. Vocês desobedeceram a palavra de Deus, vocês descumpriram com o voto de vocês, com o compromisso que vocês fizeram, e agora vocês estão obedecendo o chamado de retomar o trabalho, a reconstrução do templo, mas vocês estão fazendo algo apenas superficial. O problema real, que é aqui dentro no coração, ainda não está resolvido, não. O profeta trouxe a confrontação, dizendo: olha, é tempo de vocês trabalharem em casas bem refinadas, né? Casas luxuosas, enquanto o meu templo está lá em ruínas. É justo, é lícito, é correto isso? Né? Eles logo diante dessa confrontação decidiram obedecer. E pela presença de Deus no meio deles se sentiram despertados, encorajados a fazerem isso. Mas, aquilo que nós dissemos na mensagem anterior, né? Antes do trabalho com Deus, o que é preciso ter? Uma vida com Deus. E a vida com Deus, ela é mais importante do que o trabalho para Deus. Então, enquanto eles não resolvessem esse problema, de confessar os pecados, de corrigir essa questão interna do coração, nada daquilo que eles oferecessem a Deus no templo faria sentido. E para que isso de fato acontecesse, Deus usou o método de sempre. Trouxe juízo sobre eles, né? O povo, eles estavam dedicados ali na reconstrução de suas casas, mas também preocupados em recuperar a economia de suas famílias e também na cidade de Jerusalém. E numa cultura daquela época, onde a economia girava em torno da agricultura, né? O que Deus logo fez? Estabeleceu um freio, né? Tratando de trazer catástrofes naturais para que o trabalho daqueles homens, né, na agricultura, que havia passado a ser a prioridade deles, fosse interrompido imediatamente, né? Olha o que o texto vai prosseguir em dizer. Verso 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia quantas? 10. Então, a plantação de trigo foi afetada em 50% da produção. Imagina, você plantou e esperava colher 20. E aí você chega lá para colher, só dá em 10. Né? 50% foi afetado. Né? Quando alguém ia lá no depósito do vinho para tirar 50 medidas, quantos que ele encontrava? 20. 60%. 60% foi afetado. 60% foi afetado, né? E aí o que o verso 17 vai dizer? Eu destruí o trabalho das mãos de vocês. Tem uma tradução diferente para isso aí, não tem? Eu os feri com queimaduras, olha só isso. Olha isso. Saraiva, né? A minha tradução é mofo, ferrugem, granizo. Mas eu quero enfatizar o início do verso 17, que diz, eu os feri, não é isso? Interessante, porque Deus, ele não afetou diretamente as pessoas, mas indiretamente, através das plantações, ele afetou a vida daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que colocaram a obra de Deus, o chamado do Senhor, né, para uma prioridade, que era a reconstrução do templo. A obra de Deus foi deixada de lado para cuidar de suas vidas pessoais. Deus foi lá e tocou aonde? Aonde a Bíblia diz, né? Aonde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração, né? Então, para aqueles que abandonam
abdicam, né, de um viver com Deus e de servir a Deus e de ser grato a Deus, porque Ele é o provedor de todas as coisas, né? Abdica de tudo isso para, de maneira egoísta, arrogante, né, viver em função do seu trabalho e do fruto do seu trabalho, né, para depois, como aquela parábola, né, do homem que havia construído o celeiro, né, e depois que já estava cheio o celeiro, o que ele fez? Botou a cadeirinha dele na porta lá, sentou, agora pronto, né? O que a parábola chama ele? Qual o nome? Louco, né? Hoje mesmo pedirão a sua alma e o que tens para... né? Então, olha só o que Ageu está mostrando. Deus foi lá na plantação, trouxe o mofo, ferrugem, granizo, né? Qual que é a tradução diferente aí dos irmãos? Queimadura, saraiva. A saraiva é a geada, né? Trouxe granizo, né? Trouxe uma geada, queimou a plantação do pessoal lá, né? Ferrugem. Ferrugem é muito natural também, acontece em muitas plantações, né? Você vê aquela folhagem de tom de ferrugem, né? No café também dá isso, não dá? Lá no norte de Minas tem umas plantações lá também que o pessoal olha na folha, assim, a folha chega e está naquela cor de ferrugem, né? Afeta a plantação, né? E olha só o que é interessante. Deus estava disciplinando o povo, Deus estava trazendo qual é o princípio aqui, irmãos? Deus usa catástrofes naturais como uma forma de chamar a atenção dos homens para Ele. Aqui há uma prova incontestável de que isso faz parte dos métodos de Deus. Deus, ele usa as catástrofes naturais no mundo, sejam a níveis globais ou a níveis locais, né? Nós tivemos agora recentemente um terremoto, né? Pelo menos a última notícia, que já faz alguns dias, eram mais de 20 mil. Não sei se hoje já aumentou. Já está em 40 já? Semana passada que eu tinha visto a notícia, de lá para cá eu não tinha acompanhado mais. Então já passou de 40 mil mortos, né? Olha só aí. Mais de 200, olha só isso, né? A gente vê aí rompimento de barragem, né, tsunamis. Aquele tsunami de 2004, ele afetou a costa do continente asiático inteiro. Vários países, mais de 200 mil pessoas também foram mortas, né, naquele tsunami. Então, nós temos vulcões em erupção, temos várias situações que, na mente de muitos, aquilo ali é apenas uma questão natural, biológica, né, do ecossistema, né? Mas nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que Deus, ele está agindo no mundo, chamando a atenção dos homens para Ele, para que as pessoas possam despertar. Lembram de Romanos? Que Deus se revelou por meio das coisas criadas? As pessoas deveriam olhar para a natureza e enxergar ali a existência, o poder, a glória, a soberania de um Deus que é infinitamente maior, que está por trás de tudo isso que foi criado por Ele, pela obra de suas mãos, né? Mas o povo não fez isso, não é isso? Olha como é que termina aí o verso 17. Mas vocês, o que vocês fizeram? Não se voltaram para mim, declara o Senhor. Queridos, alguns princípios importantes aqui. Primeiro, Deus disciplina, mas o povo não responde. Deus concede oportunidades, mas muitas pessoas, mesmo diante dessas oportunidades, permanecem com seus corações endurecidos, obstinados, ávidos ainda pelo pecado. Embora Deus esteja falando, eles ainda continuam ainda com seus corações ávidos pelo pecado. Outro princípio importante: nenhum pecado fica impune. Não adianta a pessoa achar que ela pode esconder o pecado dela lá no fundo do baú do coração dele. Não adianta a pessoa achar que ele vai conseguir jogar o tapete por cima e esconder a poeira por baixo do tapete. Não adianta ele achar que ele vai conseguir pegar uma tinta e passar uma mão de tinta bem grossa para poder esconder por baixo aquela mancha. Não adianta. Diante de Deus, todo pecado, ele não permanece impune. Outra questão importante: tudo que Deus faz, meus queridos, ainda que Ele venha a usar o clima, né, as catástrofes naturais, para chamar a atenção da humanidade para Ele,
Tudo que Deus faz é visando o quê? O arrependimento. Olha o que o verso 17 diz. Mas vocês não se voltaram para mim. Deus havia agido daquela maneira com o propósito de quê? De fazer com que eles se despertassem, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Ele. Então o objetivo de Deus é o arrependimento. É isso que Deus está procurando. Como aprendemos domingo, Paulo e os moralistas, né? Deus, mediante a palavra dele, o evangelho de Deus, ele procura e visa sempre o arrependimento. As pessoas reconheçam seus pecados, sejam humildes diante do Senhor e reconheçam: Senhor, nós falhamos, nós pecamos, nós precisamos da misericórdia do Senhor. E o texto termina, verso 18 e 19, com algo muito importante para nós. Ageu vai nos ensinar que a obediência, ela traz as bênçãos de Deus. Veja o que o texto está dizendo. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Essa palavra reconsiderem é um chamado de Deus mesmo, para eles reverem aquilo que estão fazendo e voltarem com seus corações para Deus. Se assim eles procederem, né? Olha só, verso 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto? Ou seja, até esse presente momento, o juízo de Deus permanece sobre vocês? A ferrugem, o mofo, né? O granizo, tudo ainda está atacando as plantações, vocês não conseguiram colher absolutamente nada, vocês estão à beira de passar fome, de terem prejuízos financeiros, vocês estão sofrendo o juízo de Deus por causa dos pecados de vocês. Então, reconsiderem, voltem com seus corações para mim, obedeçam de fato, se entreguem à santidade, a essa vida separada com Deus, não com seus atos religiosos, né? Não com sua religiosidade, com seus rituais religiosos, não, de coração, de alma. E aí ele termina: mas de hoje em diante abençoarei vocês. Queridos, o Antigo Testamento fala a respeito das bênçãos oriundas da obediência à palavra de Deus. Embora estejamos vivendo na nova aliança, esse preceito ele permanece. Quem desobedece à palavra de Deus, quem se afasta dos caminhos do Senhor, ainda que seja 1 milímetro, ele colherá as consequências disso. Mas quem se propõe a andar no caminho da palavra de Deus, em obediência, em santidade, por mais que enfrente lutas e tentações, provações, ele sabe que ele poderá sempre contar com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus, porque o Senhor Deus tem nos chamado para uma vida de santidade com Ele, uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. E nós somos gratos a Deus porque o Senhor Deus, diferentemente de Romanos, não nos entregou a nossa própria sorte. Ainda. Ele tem nos dado oportunidades. Veja o cenário à nossa volta. Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta? Se nós não formos sábios o suficiente para detectar, para diagnosticar a ação de Deus nesse mundo, que tem dado a nós chances atrás de chances, de viver uma vida de santidade e obediência a Ele. Existem pessoas, irmãos, que, de fato, têm negligenciado e muito a palavra de Deus. A palavra de Deus tem nos ensinado: olha, você é uma pessoa santa, separada por Deus. Então não se envolva com aquilo que não é santo, porque você corre um sério risco de se sujar. Você, que é santo, não fique pensando que vai se relacionar com alguém que não é santo, que você vai conseguir santificar ele por osmose. Não, eu vou namorar, vou casar, né? E aí as coisas vão dar tudo certo, né?
é um risco muito grande, né? Você está colocando em risco, não é só sua vida, né? Seu futuro, sua família, muita coisa está em jogo, né? Seu relacionamento com Deus, né? E assim, a gente deve ter essa preocupação, irmãos. Deus está nos chamando a viver um viver santo. E Ele deseja que nós vivamos em santidade. E não somente isso, mas cuidemos para não nos envolver com aquilo que é sujo, né? E o nosso coração deve permanecer sempre cativo, né? Voltado para o Senhor, em obediência à sua palavra, né? Viver sempre em santidade, que é o melhor. Há bênçãos prometidas para todos aqueles que decidem viver em santidade na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos conduza nesse tempo. Irmão Leandro, esteja fazendo essa oração por nós, meu querido.